Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Eu estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma divulgação do meu trabalho, tá? Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos de cursos de engenharia e áreas relacionadas à engenharia ali também, tá? Se você por acaso estiver enfrentando dificuldade aí, seja com as atividades de estudo, seja com os mapas e precisar de um apoio nessas disciplinas, tá? É só vocês fazerem contato comigo. Eu deixei um link aqui embaixo no descritivo do vídeo para vocês clicarem e abrirem uma conversa direto comigo no WhatsApp. O meu contato também está nessa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Eu vou resolver um pedacinho dessa atividade de estudos para vocês conhecerem como que esse trabalho funciona, tá certo? E se vocês precisarem de algum apoio, é só vocês fazerem contato comigo. Vamos lá, vamos iniciar. Bom, pessoal, nesse aqui que é o meu exercício número 1, então nós temos uma situação aqui que nós temos uma prensa hidráulica, né? E foi dado pra gente um pistão aqui que ele tem uma área de seção transversal representada por A1 aqui. E está dizendo que tem uma força que está sendo exercida aqui nessa área, né, nesse fluido hidráulico. Então a força ela é transmitida pelo fluido até a nossa área A2 aqui, né, pelo princípio de Pascal, tá? Conforme essa figura que vocês estão vendo aqui. Então ele está dizendo para a gente o seguinte, ó, se no pistão menor A1, que é este aqui, tiver um diâmetro de 5 centímetros, vamos anotando os dados aqui então, né, dessa nossa questão, para a gente poder fazendo a resolução dela aqui, pessoal. Então vamos lá, ó. Como dados aqui, tá? Nós vamos colocar aqui que o diâmetro 1 aqui, né, tá relacionado com a área número 1 aqui, ó. Diâmetro 1 é igual a 5 centímetros, beleza? E o diâmetro do pistão maior, né, que representa a nossa área A2 aqui, eu vou chamar esse diâmetro de D2, tá certo, pessoal? Ele é de 50 centímetros aqui. Que peso que deve ser colocado sobre o pistão menor? Pessoal, o peso está sendo representado por essa força F1 aqui, ó, tá certo? No nosso pistão. Então vamos lá, eu quero saber qual é o valor dessa força F1 para que o pistão maior possa suportar uma massa de 1 tonelada. Então uma massa de 1 tonelada aqui. Essa massa vai ser suportada pelo pistão número 2 aqui, né? Vamos chamá-la de massa 2. M2 é 1 tonelada, então nós temos aqui 1000 quilogramas, tudo bem, pessoal? Então, beleza, só lembrando aqui, né, gente, alguns conceitos aí. A nossa prensa hidráulica aqui, ela tem o funcionamento dela baseado-se no princípio de Pascal, né? E geralmente ela é utilizada aqui para a gente levantar massas maiores a partir de massas menores, desse lado mais fino aqui, vamos dizer, né? Então, o esquema é o seguinte, quando a gente aplica uma força aqui, tá certo? Nesse êmbolo de área número 1, tá? Surge uma pressão na região do líquido que está em contato aqui com esse êmbolo, tá certo? Essa pressão eu vou representar aqui por uma P1, tá? E aí, pessoal, de acordo aqui com o nosso princípio de Pascal, essa pressão ela é distribuída uniformemente em todos os pontos aqui que nós temos desse fluido, tá? Inclusive nas paredes. Então, essa pressão ela é transmitida para esse lado aqui, ó. E de acordo com o nosso princípio de Pascal, né, pessoal? As pressões elas são iguais aqui em ambos os pontos, tá certo? Bom, o que nós sabemos é o seguinte, né? A pressão no ponto 1, então, vai ser igual à pressão ali no líquido no ponto 2. Pessoal, definição de pressão que nós sabemos aí, força sobre área, não é isso? Então, força na região 1 sobre a área da região 1 é igual a força na região 2 sobre a área na região 2, beleza? Então, o que nós precisamos fazer, pessoal, seriam calcular algumas forças e áreas aqui para a gente encontrar finalmente o valor do nosso F1, tudo bem? Pessoal, o que eu vou fazer aqui primeiro vai ser encontrar essas duas áreas, tá? Então, tem várias maneiras da gente fazer aí. Eu vou calcular aqui a nossa área número 1, vamos admitir então que é uma região circular, porque foi dado um diâmetro pra gente, né? E pra gente calcular essa área, pessoal, a gente usa π vezes o diâmetro 1, tá? Ao quadrado, né? πd quadrado sobre 4 aqui, tá certo? Pessoal, vamos usar as unidades no Sistema Internacional de Unidades, que é metros, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, π que multiplica, o nosso diâmetro aqui é 5 centímetros, ou 0,05 metros ao quadrado, e isso aqui dividido por 4, tá? Vocês vão pegar uma calculadora para fazer esse cálculo junto comigo aí, tá certo, pessoal? Mas esse valor aqui, fazendo na minha calculadora aqui, deu 0,0019635. 19635 e a unidade de medida aqui é metros quadrados, tá? Gente, são cálculos pequenos, então acho que compensa a gente calcular tudo isso aqui no braço, tá? Daria pra gente fazer uns cortes aqui nesse π, nesse 4, depois de jogar ele aqui nessa equação.
mas corre risco aí de cometer algum erro, alguma coisa, né, e chegar num resultado que não é correto. Como são poucos cálculos, vamos fazer tudo junto aqui então, ó. Nossa área número 2, mesmo esquema, πd quadrado, só que dessa vez vai ser o nosso D2, né, sobre 4, tá? Somente substituindo os valores aqui, pessoal, ó, π vezes. Nós temos 50 centímetros, que é a mesma coisa que 0,5 metros, né? Então, 0,5 ao quadrado, e isso aqui sobre 4, tá? Então, pessoal, ó, fazendo esses cálculos aqui, esse deu 0,19635, tá? E unidade de medida é o metro quadrado aqui. Tudo bem? Outra coisa que nós vamos precisar também é o seguinte, pessoal, foi fornecida para a gente uma massa aqui, ó, na região 2, né? Não foi fornecida a força F2, então nós vamos calcular ela também. Essa força é a força peso, né, pessoal? Então, a nossa força F2 ela é calculada fazendo-se a massa, no nosso caso aqui a massa número 2, que multiplica a aceleração da gravidade, tá? Bem tranquilo, bem sossegado aqui para a gente fazer. Então, nossa força F2 vai ser, a massa que foi fornecida é 1.000, tudo bem? 1.000 quilogramas, né? E a aceleração da gravidade eu vou utilizar 9,8 apenas, ok? Se vocês calcularem aqui, então, essa nossa força F2, nós vamos ter aqui um total de 9.800 newtons, tá? Já está em newtons aqui, porque nós usamos a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, agora eu tenho todos os dados aqui para a gente substituir. Pessoal, o que nós queremos encontrar? O valor de F1, né? Eu vou isolar o F1 aqui nessa equação, ó. Percebam que nós temos uma proporção aqui. Eu posso fazer uma multiplicação cruzada, né? Então, isso quer dizer que eu posso pegar simplesmente o meu A1 e jogar ele multiplicando o F2 aqui, ó. Aí o meu F1 fica sozinho do lado esquerdo aqui da igualdade, tá? E eu só substituo os valores que eu tenho, tudo bem? Então, ó, o nosso F1, tá? Só isolando ele ali naquela equação, ele vai ser o valor de F2 que multiplica A1, tá? Ó, só passamos multiplicando aqui, né? E isso aqui dividido então pelo nosso A2, ó, certo? Dividido pelo nosso A2. Somente substituindo então os dados que nós temos aqui, pessoal, ó, o valor do nosso F2 nós temos aqui, não temos, a gente acabou de encontrar, é 9.800, tá certo? Que multiplica a nossa área número 1, a gente tem ela aqui, ó, é 0,0, né? 0,0019635. Eu usei várias casas decimais aqui para a gente ter uma precisão melhor no resultado, tá? E a nossa área número 2 é 0,19635. 635, tá? Pegando uma calculadora e fazendo esses cálculos aqui, pessoal, podem fazer aí, tá? Vocês vão verificar aqui que a nossa força F1, tá certo? Ela deu aqui 98 newtons, tá? Depois da gente calcular todos os itens aqui, bem passo a passo, né? Bem tranquilo, sem fazer cortes aí, correr riscos de errar aqui, né? Mas só pra gente, assim, de fato, se fosse pra gente resolver isso aqui direto, tá? Eu queria que vocês observassem aqui, por exemplo, que esse diâmetro aqui ele é 10 vezes maior do que esse diâmetro aqui, ó, tudo bem? Então, a força desse lado, ela tem que ser 10 vezes menor do que a força que eu tenho desse lado aqui. A gente poderia resolver isso aqui com uma linha de cálculo, né? Mas, enfim, aí assim sendo fica demonstrado passo a passo aí como é que a gente vai fazer essas aplicações. Tudo bem, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer situação, é só vocês me chamarem ali. Um forte abraço e vamos para a próxima.